Nós temos meditado, irmãos, nas últimas semanas, a respeito das exortações de Paulo a respeito do nosso serviço a Deus. Nós temos meditado, tomando por base Romanos, capítulo 12 e 13, capítulos 12 e 13. Hoje nós vamos entrar no capítulo 13, na verdade. E temos feito um paralelo com o que Paulo tinha escrito anos antes aos Coríntios. E nós encontramos bastante similaridade nas instruções, nas exortações que ele dá. Na maneira que nós devemos usar os nossos dons. Lembrando que quando ele escreveu aos Coríntios, ele cita a questão dos dons carismáticos, os dons, aqueles dons excepcionais que Deus concedeu à igreja naqueles primeiros dias, naqueles primeiros tempos. E mesmo naquilo, aquilo parece ter sido mesmo a intenção mais direta de Paulo, de colocar ordem no culto, de estabelecer entre os coríntios uma boa aplicação dos dons. Mas o propósito geral, nós podemos olhar ali, não devemos olhar para aquela passagem só como uma questão de organização do exercício dos dons carismáticos. Paulo já estava pensando depois, tanto que ele diz, esses dons vão acabar. Elas vão desaparecer, vão ser aniquiladas. Mas nós temos que pensar no serviço a Deus, como ele vai ser ao longo de toda a existência da igreja. E Paulo já olha para frente, ele já vislumbra tudo aquilo que viria nos anos e nos séculos seguintes, dando orientação para nós. Quando ele escreveu aos Romanos, alguns anos mais tarde, coisa de quase 2 décadas depois, segundo se estima, ele escreveu já não abordando a questão dos dons carismáticos, mas aplicando toda a questão do exercício dos dons em geral, lembrando que nós somos capacitados por Deus para aquilo que for útil. Irmãos, a intenção de nós estudarmos isso aqui é de que realmente nós sejamos despertados para um maior desejo, ter uma consciência maior dos nossos deveres em servir a Deus. De como, de porquê, de como nós devemos servir ao Senhor. Quando nós falamos, por que servir ao Senhor? Eu quero retomar uma questão que eu já mencionei antes. É interessante que Paulo entra nesse assunto do servir ao Senhor no capítulo 12 de Romanos, depois de, por longos e maravilhosos 11 capítulos, ele ter tratado da questão da maravilhosa salvação que Deus nos concede em Cristo. A grande razão de nós servirmos ao Senhor é justamente essa graça, essa misericórdia que Ele exerceu por nós. Amém? A nossa consciência de que nós somos salvos, Ele nos comprou, nós somos dele. Essa consciência deve nos levar a um amor profundo a Deus e termos o desejo de louvar, de servir a Ele. E tem muita gente que pensa em louvar só como que nós fizemos aqui. Vamos abrir os inários, vamos cantar. E louvor não é
só cantar. Cantar faz parte do louvor. A nossa boca, externar alguma coisa que tem no nosso coração através da música. Mas o nosso louvor, ele vai por todo o nossa dedicação, nossa aplicação em servir a Deus, servir ao Senhor, todo o tempo, todos os dias da nossa vida. Então, nós temos que buscar servir ao Senhor. Nós temos um bom motivo para isso. Aliás, muita gente se questiona, por que é que a igreja se reúne toda semana e fala do mesmo assunto, basicamente? Já pararam para pensar nisso? Basicamente, nós falamos do mesmo assunto. Jesus, Jesus, Jesus. Salvação, salvação, salvação. O mundo pode achar isso um tédio, se eles não entendem. Mas o crente é alimento para a sua alma, meditar e refletir a respeito do que Cristo fez por nós. Amém, irmãos? E é isso, na verdade, que nos sustenta. Nós somos sustentados, como acabamos de cantar, por Cristo. E é dessa forma. Ele nos faz lembrar da sua graça e Ele exerce o seu poder sobre nós, nos capacitando. E Paulo fala sobre isso. Ele, através do Espírito Santo, Ele nos concede dons, se não mais aqueles dons excepcionais, falar em outras línguas, profecias, mas Ele nos concede dons ainda hoje. E é através desses dons que nós devemos servir ao Senhor. Nós vimos também que através do dom do amor, nós servimos ao Senhor. Paulo fala sobre isso na segunda parte do nosso estudo aqui em Romanos 12, no versículos 9 em diante. E depois nós lemos lá em 1 Coríntios 13, onde Paulo explica que sem o amor, nada do que a gente faça tem valor ou tem sentido real. Nada seria, né? Eu poderia falar todas as línguas, até as que os homens não conhecem, até a língua dos anjos. Poderia entregar meu próprio corpo, poderia dar todos os meus bens, mas se não houver amor, não faz sentido. Esse dom permanece para sempre e nós devemos servir ao Senhor com Ele e através dele. Mas hoje, irmãos, nós chegamos num ponto que no capítulo 13, Paulo aborda um aspecto, uma coisa que infelizmente tem atrapalhado muita gente de servir ao Senhor. Você já viu aquelas pessoas que são ativas na igreja, que parecem ser bem espirituais, estão lá sempre animados, dispostos para cantar, para participar das atividades da igreja? Ele prega, ele evangeliza pessoas, ele traz visitantes à igreja. Ele é amoroso para com os irmãos, às vezes generoso, até ajudando alguns. Estou citando coisas em geral, talvez não tudo isso, mas talvez até alguém que faça todas essas coisas. Mas aí, de repente, você se surpreende que esse irmão atravessa problemas ou ele é desmoralizado no seu serviço por determinadas falhas, áreas que ele negligenciou na sua vida. E é disso que nós vamos falar, uma coisa que nós temos que tomar cuidado. Por que é que nós lemos hoje inicialmente 1 Coríntios 3,
aqueles versículos sobre os deveres do pastor. E eu falei, olha, vamos ler isso aqui, não só pensando na figura do pastor, porque, na verdade, é uma exigência para os candidatos ao pastorado, mas não é só para isso. Ali está falando de coisas que todo crente, na verdade, deveria ser. E nós vemos ali alguns dos aspectos, entre muitos que são requeridos do pastor, ou do candidato a pastor. Nós vemos a questão da honestidade dele, da integridade dele diante dos irmãos, diante da igreja e diante do mundo. Que ele tenha bom testemunho também dos que estão de fora. Lembra? Nós lemos isso. Não é só dos que são de dentro, mas de fora. E tem gente que tropeça nessas coisas. Eu, lamentavelmente, posso dizer para os irmãos que eu tenho conhecido ao longo da minha jornada cristã, não só como pastor, mas no conhecimento da igreja. Infelizmente, eu tenho testemunhado de muitos irmãos que ativos, úteis na obra, mas o serviço deles é prejudicado. Eles têm até o desejo de servir, mas esse serviço deles é prejudicado por eles falharem nessa área. A sua integridade moral, a sua honestidade nas suas relações com as pessoas, colocam uma mácula no serviço deles. Eles têm boa intenção, muitas vezes, né? Estamos falando de crentes verdadeiros, sinceros, boa intenção, mas negligenciam uma área importante da sua vida. Então, nós vamos ler aqui nos primeiros versículos de Romanos capítulo 13. Tá? Só antes ainda da leitura, deixa eu comentar mais uma coisinha. Nós falamos de integridade, moral, honestidade. Eu quero fazer uma observação. Muitos incrédulos, para contrastar aqui com crentes, muitos incrédulos, eles não são, apesar do seu coração pervertido, perverso, não consagrado a Deus, mas tem muitos que são íntegros moralmente, são honestos, pessoas não crentes. Eles têm essa preocupação de serem honestos. Nós sabemos que a motivação deles é que é o problema. Porque eles misturam alguma coisa de tradição, de uma glória pessoal, né? Uma vanglória para si mesmo, a soberba, a jactância, né? O orgulho próprio de si, ou do nome da sua família, né? Às vezes ele considera essas coisas. Não são coisas ruins. Bom, nós devemos honrar o nome da nossa família. É bom se a sua família é conhecida por uma família de pessoas íntegras, honestas. Né? Mas essa não deve ser a nossa motivação. Eu estou falando isso porque muitas pessoas incrédulas são honestas, são íntegras, mas a motivação delas é só coisa desse tipo. A nossa não. Nós vamos ver nesse texto que a questão é diferente. É nosso dever sermos íntegros, para nós servirmos ao Senhor. Mas o nosso dever passa por outras questões. Vamos ler. Romanos 13, 1. Ele disse: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus.
Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus, ou ela está a serviço de Deus, para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador, para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Vamos até aqui por enquanto, tá? Então, qual é a questão que nós vemos nesse ponto, irmãos? É o dever da nossa honestidade mediante a sociedade em que nós vivemos, os poderes, as autoridades. Paulo diz: toda a alma esteja sujeita à autoridade. Ele está falando todos nós devemos estar sujeitos às autoridades. Aí alguém pode pensar: pastor, mas e se, então, quer dizer que se o governo proibir de as igrejas se reunirem, por exemplo, então a gente tem que acatar? Espera aí a gente tem que fazer aquela análise da Bíblia como um todo, e devemos lembrar que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, certo? Sempre que uma determinação afronte realmente, uma determinação dos homens, dos poderes, uma lei, afronte de fato a palavra de Deus, então nós vamos ficar com a palavra de Deus, amém? Então já fica esclarecido isso a princípio. Mas, em linhas gerais, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós vivemos num mundo onde nós devemos estar sujeitos, para não escandalizar até. E aliás, tem sido maravilhoso, historicamente, nós vemos grupos de cristãos que foram até perseguidos por governantes, ou por seus inimigos, muitas vezes mais movidos pela questão de domínio denominacional, perseguição religiosa, mas uma coisa que nós vemos muitas vezes, o testemunho de grupos de cristãos que foram perseguidos, é de que eles eram bons cidadãos, que não havia nada que realmente pudesse se imputar a eles como crime. Simplesmente, muitas vezes, eles só eram perseguidos porque não se ligavam à igreja oficial, porque eles teimavam em rebatizar, batizar os convertidos, entenda-se, né? Mas não porque eles fossem maus cidadãos, ou porque eles fossem rebeldes, porque eles não pagassem impostos, porque eles não cumprissem seus deveres, ou porque eles fossem perigosos. Não, eram pessoas honestas, íntegras. Então é bom a gente ver esse testemunho positivo da igreja, e assim nós devemos ser reconhecidos diante do mundo. Sabe? Os vizinhos, o mundo pode até não gostar da gente, é direito deles, tá certo? Mas eles têm que olhar para a gente e reconhecer que nós somos pessoas íntegras, que nós somos tementes a Deus, que nós somos honestos, que nós andamos corretamente. Toda alma seja sujeita às autoridades superiores. Vejam bem, ele diz: porque não há autoridade que não venha de Deus.
Porque as autoridades, as leis são necessárias. Os governos são necessários. Se determinados governantes estão aí, eles não são homens de Deus, em qualquer nível, qualquer esfera, mas nós devemos entender que se eles estão lá é porque Deus tem algum propósito e assim Ele permitiu. Quer dizer, aqueles que estão no governo podem não ser o Davi, que é segundo o coração de Deus, mas podem ser o Saul. Deus teve um propósito de colocar Saul lá. E ele deve ser respeitado. Lembram que Davi teve a oportunidade, sabendo que ele seria o futuro rei, ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele reconhecia que Saul tinha sido colocado por Deus, ungido do Senhor. E ele não ousou tocar em Saul. Assim, irmãos, nosso papel é respeitar o que Deus fez. As autoridades estão lá porque Deus permitiu. Nós podemos discordar deles, mas eles estão lá, e as leis que são colocadas, desde que não afrontem a palavra de Deus, nós temos o dever de observar, de cumprir. Muitas vezes, pequenas coisas nos afetam, e aí isso traz vergonha para nós e nos prejudicam, nos desmoralizam no nosso serviço a Deus. A gente tem mania muitas vezes de se acomodar, porque talvez outras pessoas façam, todo mundo faz. Uma vez eu chamei a atenção de um irmão, porque ele estava dando o carro dele para o filho dirigir, filho menor de idade, não habilitado. Todo mundo sabe que isso é ilegal, né? Não deve dirigir sem habilitação. Nós sabemos que tem pessoa que não tem a carteira e que dirige muito melhor do que outros que têm habilitação, a carteira, a CNH, né? Tem gente que sinceramente tem a CNH lá, legalzinha, tirou, mas é um perigo, aquilo é um verdadeiro porte de arma para ele. Mas o que diz a lei, né? A lei não diz, olha, só pode dirigir quem sabe dirigir. A pessoa vai ter que aprender, mas a lei diz, só pode dirigir quem tem a habilitação. Sabe que quando eu chamei a atenção desse irmão, na verdade não foi só ele, mas eu estou me referindo a esse especificamente, porque ele sabia que eu tinha um filho jovem, e ele me questionou, ele achava tão comum isso, que ele me questionou, vai dizer que você não dava o carro pro Vitor, seu filho dirigir também? Eu falei, não. Meu filho nunca pegou o carro sem habilitação. Nunca. E ele nem pediu, porque ele sabia que não daria. Mas muitas vezes os irmãos acham que é normal. Nós estamos infringindo as leis, irmãos. As autoridades foram dadas para isso. E se acontece alguma coisa? Já pensou que vergonha? Ao filho do crente ou do pastor tal, matou alguém e ele estava dirigindo sem habilitação. Você já pensou? Todo mundo faz, mas quando o crente faz, o mundo põe holofote. Certo? Nós temos que evitar esse tipo de coisa. Lembrando que as leis são colocadas, e ele fala aqui em termos de pessoa, né? A autoridade, mas nós devemos pensar na autoridade. As pessoas que estão lá para criar as leis e para aplicar as leis. Isso muda conforme o tipo de governo que se tem, né? Às vezes está tudo concentrado numa pessoa só.
Às vezes isso é distribuído, como no nosso regime aqui, no nosso país, teoricamente, né, nós temos um poder para criar leis, outro poder para executar e outro para julgar. Já virou uma bagunça, né? Porque o que tinha que julgar cria leis, dá um jeitinho de criar leis e aí vai... É o jeitinho brasileiro, né? A gente sabe. Mas, vamos dizer, as leis que estão lá, nós estamos sujeitos a elas. Mas temos que pensar o seguinte: as leis são criadas e os poderes estão aí, como diz Paulo aqui, para o nosso bem. Ai de nós se não tivesse algum tipo de regulamentação das coisas. É para a nossa própria proteção. Ah, mas o que adianta eu fazer se os outros não fazem? Ah, tá. Nós vamos chegar lá. Não se mire nos outros, se mire no que a palavra de Deus requer de nós. Amém? Se os outros não fazem, é problema deles. Se os ímpios não fazem, é porque eles são ímpios, mas você não é. Espero que não seja. Creio que não seja. Mas é para o nosso bem. E não devemos resistir, como diz no versículo 2, à ordenação de Deus. Quando nós resistimos, né, ou somos rebeldes contra a lei, na verdade nós estamos resistindo a Deus, porque Deus diz que nós devemos observar as leis. Em tese, né, em linhas gerais, o que diz o versículo 3? Os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Ou seja, os poderes, as leis são colocadas para punir aqueles infratores, os maus. Deveria ser sempre assim, não é? E isso seria para a nossa proteção. Mas, qual é o nosso dever? Então eu não vou fazer o mal para ser passível de punição. Tá ok? Certo? O crente, toda a alma, quero lembrar, Paulo está relacionando isso aqui, ele está emendando o assunto na questão do nosso serviço a Deus. O crente quer servir a Deus, ele deve ser honesto, íntegro, ele deve ser um observador das leis. Ele deve ser uma pessoa que tenha bom testemunho dos que estão de fora, que vejam que ele é uma pessoa responsável. Eu digo isso, irmãos, porque muitos se postam como: eu sou um crente, eu sou um conservador, apegado à fé. Mas ele é um verdadeiro revolucionário pessoalmente. Porque ele é um transgressor da lei. Ele quer perverter a lei. Todo crente, ele deve ser, em tese, um conservador. Conservador por quê? Conservar as regras estabelecidas por Deus desde o princípio da criação. O crente, ele não deve ser nunca um contestador de Deus, tá certo? Não faz sentido. Mas não adianta a gente dizer que é um conservador, alguém apegado à palavra de Deus, de manter, de não mover os limites, sendo que nós estamos sempre transgredindo as leis humanas. Por quê? A palavra de Deus diz que mesmo essas leis foram colocadas, os poderes foram colocados para reger a nossa nação, e foi Deus que concedeu isso. Então,
nós devemos cuidar para não sermos transgressores disso, primeiro para não dar direito a que a espada, ou seja, a justiça seja trazida sobre nós. De nós sermos punidos por essas coisas. Ah, o irmão teve o carro apreendido porque estava andando irregular. O que um crente deve fazer? Olha, você teve um problema, não deu para pagar o IPVA. Teu carro está errado, está irregular. O que você faz? Vai andar sem o documento? Todo mundo faz isso. Eu conheço um monte de gente que faz isso. O que o crente deve fazer? Deve usar o slogan que está bem em moda. Olha para o carro e fala: fica em casa. Deixa o carro em casa. Fazer o quê? Se você não tem dinheiro para pagar IPVA, não está em condição de ter o carro. Tem hora que a gente tem uns perrengues na vida que não dá para ter aquilo que a gente queria ter. E se isso acontecer, nós temos que nos sujeitarmos aqui. Muitas vezes nós vamos ter que agir de maneira diferente do mundo. Pastor Paulo, eu não sei se todo mundo sabe dessa história, ele levou muito tempo para tirar a carta dele. Habilitação. Eu estou me atendo a essa questão de trânsito, mas isso abrange todas as áreas da nossa vida, tá? Mas o pastor, ele se negou terminantemente a pagar aquela caixinha, né? Típica para liberarem. E ele teve que fazer algumas vezes. Ele se sujeitou a muita coisa, mas ele não se afobou para tirar a carta. Se sujeitou, falou: eu vou fazer aquilo que a minha consciência para com Deus determina. Também, um grande exemplo, um ótimo exemplo. Por quê? Paulo diz aqui no versículo 4, se você fizer o mal, tema. Se o crente fizer a coisa errada, deve temer. Porque ele não deve contar, né? De fazer a coisa errada e falar: Senhor, me guarda. Eu creio que Deus tira a mão disso aí. Deus não vai ficar nos acoitando na nossa maldade. Nós não podemos cobrar de Deus proteção numa situação dessas. E como eu já disse, o próprio mundo vai jogar holofotes sobre os nossos erros. E é onde o nosso serviço a Deus é maculado, irmãos. Quando a nossa honestidade, a nossa integridade se torna questionável, nós ficamos desmoralizados. Isso prejudica o nosso serviço a Deus. O versículo 5, ele diz: é necessário que lhes sejais sujeitos, não somente pelo castigo. Então nós falamos aqui sobre o castigo. Muitas vezes o incrédulo, como nós dissemos antes, ele tem como motivação o orgulho pessoal de fazer a coisa certa, ou o medo pelo castigo. Mas Paulo diz aqui para nós, não só pelo castigo, mas também pela consciência. Esse é o diferencial. Por que é que o crente
tem um dever maior de ser honesto e íntegro, por causa da sua consciência. Consciência para com quem? Para com seu Senhor, para com Deus. Nos versículos finais desse trecho, Paulo levanta outra questão dentro desse mesmo assunto, a questão do tributo, a sonegação de impostos. Sempre os governos cobram imposto, e geralmente é injusto. Nós vivemos num país onde nós sofremos uma das maiores tributações do planeta, e o retorno a gente sabe que é muito pouco. É revoltante? É. A gente sabe de muita coisa errada, do desvio de dinheiro, a gente ouve falar tanta coisa que entristece. E muitas vezes dá vontade de falar, eu não vou ficar dando dinheiro para esses vagabundos. Mas a lei está aí, a gente tem que cumprir. Também nós devemos ser honestos e íntegros nesse aspecto. O que é devido, é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. É a palavra de Deus que está dizendo isso, irmãos. O que Paulo está falando aqui, ele só está reforçando aquilo que Jesus disse antes. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então é nossa responsabilidade sermos corretos nesses aspectos também.